Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo Sescrista Virtual, que é a extensão do Centro Espírita Semente Cristã, de forma virtual. As nossas atividades presenciais ainda continuam suspensas por conta da pandemia, então a gente vai continuar nossos trabalhos por aqui. Eu vou ler agora a mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é intitulada Tu e a Tua Casa. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esses reportam-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não se esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitais o Cristo e a ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Bom, o título da nossa palestra é Jesus e a Escola do Lar. E a nossa palestrante, que seja muito bem-vinda, é Dorana Rodrigues, que vai conduzir essa palestra. E eu achei essa mensagem, eu achei que tinha muita coisa a ver, porque fala de Jesus dentro do nosso lar, né? Que o importante é o que vai no coração da gente, né? E não interessa aqueles ao redor. O importante é que a gente leve no coração. Então, eu vou fazer a prece e vou depois passar a palavra para você, Dora. Então, vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos conduzir essa prece em intenção a todas essas famílias que se encontram em sofrimento, que estão com a fé abalada. Pedimos à espiritualidade amiga e a Deus que possa botar sobre essas famílias um pouco de acalento, um pouco de esperança, para que elas possam sair desse desespero e enxergar um mundo melhor, ter a esperança de que tudo vai melhorar. E que assim seja. Com você, Dora, a palavra está com você, viu? Obrigada, Lorena. Boa noite, amigos que estão nesse momento nos assistindo pelo nosso Sescrista Virtual. Nós estamos iniciando hoje a primeira palestra do mês de maio. E no mês de maio, nós, das Casas Espíritas de Parnaíba, realizamos programação semanal com temas voltados para a família, seja presencial, seja de forma virtual. Na nossa casa, esse mês,
nós teremos tema que trabalha a família, como o de hoje, que vai falar sobre a mulher, sua trajetória, que vai falar sobre Maria de Nazaré, sobre mães, e que vai falar também sobre o Evangelho no Lar. Para hoje, nesse tema, Jesus e a escola do lar, nós vamos pegar aqui o apoio de uma página do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. E essa obra, que é uma obra belíssima, que a gente aqui está trazendo no intuito também de divulgá-la, ela inicialmente, Humberto de Campos relata que no mundo espiritual ele está matriculado na Escola do Evangelho. Então, Humberto de Campos, muitos sabem, outros não, mas foi um escritor muito conceituado em vida, só que não era espírita. Depois de desencarnado, quando ele passa a dar notícia do mundo espiritual, nessa obra Boa Nova, ele diz que está matriculado na Escola do Evangelho, que agora é um discípulo humilde desse educandário de Jesus, dando notícias de que no mundo espiritual existem escolas do Evangelho, sim, e que lá as vivências de Jesus aqui na Terra, as passagens que ele teve aqui na Terra, se constituem verdadeiros folclores, são histórias que são narradas, e ele, nessa escola do Evangelho, conseguiu reunir 30 dessas histórias e colocar nessa obra Boa Nova, que é a obra que nós estaremos utilizando em alguns dos temas do mês de maio. Então, nós trouxemos aqui o tema Jesus e o Precursor, que é um tema bem interessante, né? Que fala justamente de um encontro de Maria com Isabel, quando Isabel visitou Maria na casinha dela, lá de Nazaré. E isso aconteceu logo após a apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém. Por que Jesus foi apresentado aos doutores do Templo de Jerusalém? Já era algo previsto. Todo primogênito do sexo masculino teria que ser consagrado a Deus, ter que ser levado ao templo para receber essa consagração. E os pais deixavam lá um boi, uma ovelha, um casal de pombo para ser distribuído para os pobres. Então, eles haviam chegado dessa visitação quando receberam a visita de Isabel, a prima de Maria. E aí, depois daquelas saudações habituais, narra Humberto de Campos, depois que conversaram sobre assuntos familiares, elas passaram a falar agora das crianças, de Jesus e de João Batista. Nascimentos que foram antecipados e que foram cercados, assim, de algumas circunstâncias estranhas. Por que estranho? Nós sabemos que Maria recebeu o anúncio da vinda de Jesus através de um anjo, né? Esse anjo chega para Maria e diz que ela traria à Terra um ser grandioso que seria o responsável pelos fundamentos eternos da verdade e do amor. E quando Maria vai em visita a Isabel e anuncia que ela seria mãe, Isabel se surpreende porque diz que não está mais na idade, mas confirmando, a criança se move na barriga de Isabel. Então, elas estavam comentando esses fatos, que com certeza fazia muito tempo que não se encontravam, estavam relembrando essas situações. E aí, depois de um tempo em que elas estavam conversando, começaram a falar sobre o comportamento de cada um daqueles filhos, né? Maria falava sobre Jesus, Isabel falava sobre João Batista. E aí Isabel dizia para Maria que o que mais espantava, com o que mais ela se espantava em relação a João Batista, era que ele tinha um sorriso muito caricioso. E tinha um temperamento dado a meditações, a fundas meditações. Ele era aquele menino que gostava de se isolar, apesar da pouca idade, está muito ali meditando. E ela disse que muitas vezes procurava por ele em casa, e quando o encontrava, ele estava lá embaixo das figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos.
Então, ela observava como ele era diferente das outras crianças. Ao invés de estar brincando, correndo, se divertindo, fazendo traquinagem, lá estava ele muito meditativo, muito isolado, e principalmente com essa fronte dominada por graves pensamentos. Que pensamentos eram esses que uma criança poderia ter, né, naquela idade? E aí Maria disse para Isabel que essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Ela já tinha sido alertada pelo anjo, e ela sabia, verdadeiramente, confiava que aqueles jovens, tanto Jesus quanto João Batista, tinham uma missão muito relevante para a humanidade. E traziam para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E aí ela disse para Isabel, meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-la sós junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Então Maria diz, o meu filho também é assim. E às vezes até me preocupo com ele, porque ele sai sozinho, vai lá para junto das águas, conversa muito com viajantes, pessoas que demandam lá da Samaria, das aldeias mais distantes, sempre já desde criança, aquela criaturinha que se interessava pela necessidade, pelas realidades dos outros, que estava sempre em conversa, querendo ouvir, querendo saber a respeito da vida, do que trazia aqueles viajantes àquela região. E aí Maria diz, quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Então, ele tinha uma palavra caridosa com essas criaturas, por reconhecer que eram seres em grandes dificuldades, pessoas que sofriam muito. Então, ele sempre estava voltado a ter uma atenção para essas pessoas. E, nessa conversa, ele falava da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e contentemente anda a cismar em relação ao seu destino. Então, Maria diz que quando observava ele falando sobre Deus, a eloquência dele, ela pensava, poxa, eu nunca vi isso nos doutores da lei aqui, nenhum deles fala assim. Então, contentemente, quer dizer, ela já se alegrava a pensar que, com certeza, aquela criaturinha, em relação ao seu destino, seria alguém muito importante para a humanidade. E aí Isabel disse para ela que, apesar de todos os valores da crença, apesar de elas assim entenderem, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Quer dizer, mesmo sabendo que aquelas criaturinhas vinham da parte de Deus, traziam um compromisso bem relevante para a humanidade, elas tinham o espírito abalado por injustificáveis receios. Elas sabiam que eles iriam se deparar com situações muito difíceis, porque eles eram muito diferentes daquelas criaturas daquela época. E aí, Maria, falando a Isabel, um pouco temerosa com relação a Jesus, ela diz, ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Então, em Jerusalém, ela observou que aquele ser que ela criava, aquela criaturinha pequena, tinha uma sabedoria que ela não sabia de onde tinha vindo. Com certeza teria que ser de Deus, porque ele elucidava os problemas que eram apresentados pelos orientadores do tempo, assim, com uma facilidade que ela ficou receosa, porque ela conhecia os doutores da lei, ela sabia que eles eram orgulhosos, que eles eram poderosos, o poder de manipulação que eles tinham das massas. Então, ela ficou preocupada com aquele destaque de Jesus diante daquelas autoridades. E aí, ela diz que o Eleazar, que ali estava presente, que sempre os acompanhava, chamou a José, o pai adotivo de Jesus, em particular,
e o advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Como se dissesse, esse menino, ele vai com certeza se confrontar com os poderosos aqui em Israel. Porque a sabedoria que ele traz é verdadeira e vai bater de frente com esses doutores da lei que apregam uma coisa e vivem outra. E aí Maria, ouvindo aquela conversa, ficou preocupada e pediu que Eliezer intercedesse por Jesus junto das autoridades do templo. Porque ela ficou pensando na infância desprotegida de Jesus e receou pelo seu futuro. Eles eram pessoas pobres, simples, não tinham nada a ofertar, e de repente Jesus trazia uma missão que com certeza iria realçá-lo diante da multidão. E esses doutores da lei, com certeza, estariam atentos aos movimentos e, de repente, Jesus poderia sofrer aí alguma sanção. Então, ela ficou preocupada e pediu para Eliezer interceder junto às autoridades do templo, colocando Jesus como uma criatura que precisava de amparo, de proteção. E aí o Eliezer prometeu que ia se interessar pela sorte de Jesus. Mas ela ficou preocupada. Então, o que aconteceu? Ela foi procurar José, foi conversar com José, e foi conversar mais detidamente com relação a essas questões que ela observava em Jesus, esses comportamentos dele, de estar sempre pelas estradas, conversando com pessoas simples, pregando sentidos que ela não compreendia, muito além do entendimento dela. E ela, preocupada, realmente, ela conversou com José. Só que Jesus percebeu a movimentação dela e de José e também ouviu as conversas íntimas que ela tinha com José. E aí diz a Maria, a Isabel, que Jesus se aproximou dela pela manhã e perguntou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela, surpreendida com a pergunta, respondeu: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Quer dizer, ele tinha ciência de quem era. Ele tinha ciência de onde vinha, qual o papel que ele vinha representar. Ele sabia, ele tinha a lucidez muito presente, apesar da pouca idade. Então, ele dizia: toda preparação é inútil. É útil, tudo bem, é generosa, é preciosa, mas eu já estou com Deus. Quer dizer, eu já sei o que é que eu preciso fazer. E aí ele diz: meu pai, porém, meu pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. Então, Deus não quer que nenhum dos seus filhos se rebele contra nada. Ele não ia se rebelar contra o pai nem contra a mãe. Então, se era necessário uma exemplificação, ele iria dar a partir daquele momento. Ele iria, sim, se matricular numa escola. Ela queria que ele fosse para a escola dos doutores da lei. Mas ele disse: não, eu vou escolher a escola melhor. E aí, no mesmo dia, diz Maria, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Então, Jesus, mesmo sabendo que tinham prometido 1000 coisas para ele, escolas, apoio, amparo, tudo que fosse necessário para ele, mas ele sabia que se ele se submetesse a essas escolas, eles iriam querer desvirtuar a sua missão. Que iriam querer que ele aprendesse aquilo que eles, os doutores da lei, tinham para dar. Ele já tinha vindo para reformular tudo isso. Então, ele não aceitou. E aí ele preferiu escolher justamente essa escola do lar, a melhor escola, como ele bem diz. Então, nesse mesmo dia, o que ele fez? Como se quisesse ensinar
que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, a partir daquele momento, ele foi ficar lado a lado com José, seu pai adotivo, para aprender com ele aquela arte que ele estava desenvolvendo, aprender no convívio com ele, todas as condições que um espírito humano precisa para se melhorar, para se aperfeiçoar. Claro que ele não precisava de nada disso, mas a título de exemplo, porque senão ele seria um filho rebelde, um filho que não aceita a companhia dos pais, que não aceita uma escola fora, e não era isso que ele queria realizar, ele tinha que exemplificar. Então, ele escolheu a escola do lar. E eu achei muito bonita essa passagem, justamente porque quando Maria narra essa condição dele, a partir daquele dia, está lado a lado com José, trabalhando, muito feliz, a gente fica observando nos dias de hoje que parece que isso já não mais existe, que já não é mais aconselhável os pais colocarem os filhos próximos, ensinarem uma arte, trabalharem juntos, estarem ali acompanhados. E isso tem dificultado muito a vida dos nossos filhos. Porque, como nos diz Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento, ou seja, do amor e do afeto. E do caráter também, que são as qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Então, ao lado dos pais, junto da família, essa criaturinha vai ter afeto, vai ter amor, ele vai ter também como aperfeiçoar o seu caráter, porque ele vai estar em contato com o pai, com a mãe, observando um e outro, percebendo quais as atitudes deles, o que é bom, o que não é. E dessa forma, com certeza, ele vai aperfeiçoando a sua conduta. E aí Emmanuel nos diz que os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É claro que a escola é necessária na vida dos nossos filhos, e nós nos preocupamos de dar o melhor ensino, mas eles vão instruir, eles vão trazer conteúdos, mas só o Instituto da Família pode educar, pode dar esse sentimento de amor, de afeto, aperfeiçoar essas qualidades do caráter da criatura. E é por essa razão, diz Emmanuel, que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Essa criaturinha pode se graduar, pode ser alguém muito, vamos dizer assim, famoso, algo dessa natureza, mas o ser humano, o homem em si, se ele não teve essa educação, se ele não teve esse amor, ele pode, na verdade, ser alguém que é carente dessa educação. Então, André Luiz, nessa obra Mecanismos da Mediunidade, ele nos diz que o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Então, não foi à toa que Deus criou a família, que Deus estruturou esse formato de lar para os espíritos ali se reunirem e realizar o aprendizado necessário. E quando ele diz que é o mais vigoroso centro de indução que nós conhecemos na Terra, ele esclarece dizendo que o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência. Então, dentro do lar, naquela convivência diária, naquela vivência com os pais, ele vai recolhendo dos pais os mapas de inclinação e de conduta. Daí, muitas vezes, a gente sorri, muitas vezes, quando vê uma menininha querendo imitar a mãe, o menino querendo imitar o pai, se posicionando como se fossem eles, porque observam, eles são induzidos a serem como se fosse a figura que eles admiram, aquelas pessoas com quem convivem. E a gente fica pensando, e quando os pais, quando essa criança não tem esse acompanhamento, quando os pais não estão presentes no lar, essa indução vai se dar através de quem? Será que essa criança vai ter um espelho, vamos dizer assim,
para se ver, para se projetar. E muitas vezes o que acontece? Fica entregue dentro de casa a uma terceira pessoa que não tem tanto compromisso, está ali mais pela questão dos salários, dessas condições, e a criaturinha termina copiando muitas vezes a postura daquela pessoa, que muitas vezes também não é bem do agrado dos pais. E aí depois os pais, ao observar o comportamento, ficam punindo a criança. Mas se eles não estão presentes. E a criança está observando. Eu tive a oportunidade, uma certa vez, de observar um comportamento dessa natureza. Quer dizer, a mãe fora, a criança o tempo inteiro ao lado da moça que ajudava em casa. E qual era a música que a moça gostava de ouvir quando chegava que ligava o rádio, né? Não era uma música muito boa. E foi justamente o que a criança aprendeu, porque era o que ela estava ouvindo o dia inteiro. Então, quando os pais chegavam que ela ia cantar aquela música, os pais queriam punir, não queriam que ela cantasse aquele tipo de música. Mas os pais não estavam dentro de casa para mostrar para ela qual o seu gosto musical, conduzir aquela criança por algum desses caminhos. E aí, infelizmente, essa indução termina ficando por conta de terceiros. E ainda nesse capítulo, André Luiz nos diz que o lar não é somente morada dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Então, não são só os seres que nós recebemos, não são corpos, só corpos, não, são almas. São mais que corpos, são almas trazendo uma programação espiritual na busca do aperfeiçoamento. Esses espíritos, no mundo espiritual, muitas vezes acompanhados de nós, elaboraram toda uma programação de vida para quando aqui estivesse, para serem amparados, para serem conduzidos por nós. E aqui estão, vestidos em um corpo de carne, porque assim se faz necessário aqui na Terra, mas são espíritos que têm uma trajetória evolutiva, que estão a caminho do progresso, e que naquele momento, naquela fase, ele está justamente buscando aperfeiçoar-se mais. Volta naquele corpinho de bebê para ser entregue à boa vontade e cuidado dos pais, para que os pais, como que imaginando que aquele ser vem a mente zero, não tem nenhuma conquista, não tem nenhum entendimento, não tem nada, cuide e zelem por ele. O Evangelho nos diz: quis Deus que fossem dois, e não somente um a amá-los e a cuidar deles e a fazê-los progredir. Quer dizer, essa era a proposta, mas a gente sabe que hoje, muitas vezes, a criança fica nos cuidados de um só, muitas vezes só da mãe, ou dos avós, ou de familiares, e muitos deles nem essa possibilidade têm. E a criança, nos diz Joana de Ângeles, é argila moldável, aguardando as mãos do dirigente oleiro, que lhe dará forma e conteúdo. Quer dizer, aquela proposta que Emmanuel diz, até os 7 anos, você tem todas as possibilidades, todas as oportunidades de moldar essa criança, de trabalhar essa criança através da educação, auxiliar, orientar, observar, como diz o Evangelho, fazer como o jardineiro, que todo dia vai lá e arranca aqueles rebentozinhos que podem sufocar a planta. Mas se nós não estamos em casa, se nós não temos conhecimento das realidades que os nossos filhos vão manifestando, nós perdemos essa oportunidade desse período em que a criança é moldável. Nós não a educamos como deveria ser, nós não observamos o que ela traz, quais são os instintos que ela manifesta, para a gente ir corrigindo, para a gente ir direcionando, para que quando ela chegar a uma certa idade, assuma o seu comportamento do espírito do passado, ela já tenha operado alguma transformação na vida. Então, o espírito Neio Lúcio, numa mensagem intitulada O Lar, nos diz: no lar nós temos o mais valioso curso de abnegação e fraternidade. E quando praticarmos o ensinamento do amor puro, com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco através do calor do mesmo sangue, estaremos inteiramente habilitados a seguir com Jesus no apostolado do bem à humanidade inteira. Então, todos nós que temos um lar, nós estamos matriculados num curso de abnegação e fraternidade. Essa é a realidade.
Nós não é por acaso que nós estamos cercados de filhos, de amigos, de parentes, de avós, de avós, principalmente nesses momentos em que a gente percebe que as famílias estão cada vez mais convivendo juntas. Antigamente, não. Casava, ia para o seu lar, cada um com sua vida. Hoje, os lares estão se desfazendo, as dificuldades estão chegando, e muitas vezes as famílias estão se juntando. E isso está dizendo para nós, curso de abnegação e fraternidade, para que a gente possa partilhar a mesma mesa com aqueles seres, sempre, sempre com amor, com respeito, porque esse é o aprendizado que nós estamos fazendo para que no futuro a gente possa também se doar à humanidade inteira. Se a gente não consegue com aqueles com quem a gente convive, então nós estamos muito distante ainda dessa realidade maior que nos aguarda. O Pierre Weil tem um livro A Criança, o Lar e a Escola. E ele diz, no mundo inteiro está se passando um fenômeno muito sério e cujas consequências ainda não podem ser avaliadas inteiramente. O da transmissão progressiva dos poderes dos pais e da família para os mestres e a escola. E é uma realidade. Nós estamos muito cedo, bebezinhos ainda, colocando os nossos filhos fora de casa, nas escolas, porque não temos como cuidar, porque temos que trabalhar. Então, a gente tem que deixar em algum lugar onde a gente sabe que vai ficar em segurança, onde sabe que vai aprender alguma coisa. Nós estamos transmitindo progressivamente esses nossos poderes de pai para os mestres, porque essa criança vai ser educada numa creche, daqui a pouco vai para uma escola, e as escolas hoje estão praticamente se tornando em horários integrais, a criança vive mais fora de casa do convívio dos pais, muitas vezes os pais veem os filhos apenas algumas horas antes de dormir, ou muitas vezes nem veem, de acordo com o horário de trabalho que chega em casa. Então, fica uma situação difícil. Essas crianças, elas estão sendo transferidas. E aí ele diz que todas as experiências educacionais no sentido de substituir a família por internatos, cidades de crianças, lares artificiais ou pavilhões, fracassaram, pois a família se revelou fator indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional. Então, as crianças não ficaram melhor sendo conduzidas dessa forma, de maneira nenhuma. Elas, é como aquela situação do lar, que é o mais poderoso centro de indução, ampliou para uma creche, para tantas crianças, para tantas pessoas, ela não sabe, ela não tem como se organizar diante de tantas pessoas, ela não tem como ter um referencial, um aprendizado mais direto. E aí o que é que acontece? Fracassa. Muitas vezes essa criança, até a estabilidade emocional dela sofre com isso, porque ela não tem aquele aconchego daquela pessoa, daquela mãe, que está ali com ela a todo momento, na hora que cai, na hora que está com a dificuldade, na hora que isso, que aquilo. Não, tem alguém que sempre é um outro alguém que não são os pais. E por essa razão, nos diz André Luiz, no livro Os Mensageiros, que lá no mundo espiritual, pelo menos nessa visita que ele faz ao Ministério do Esclarecimento, ele observa que existem alguns pavilhões de escolas maternais e centros de preparação à paternidade. Então, veja como são as coisas. Essas escolas maternais e esses centros de preparação à paternidade que existem no mundo espiritual é justamente para acolher milhares de mães que falharam no seu trabalho na maternidade, fracassaram, e os pais também. Então, esses irmãos que fracassaram nessas escolas, nesses pavilhões de escola maternal e paternal, eles examinam o quadro das tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Quando eles voltam, eles vão analisar o projeto que prepararam antes de vir. Qual foi o projeto que nós fizemos com os nossos filhos? Como seria? E aí vão recordar que fracassaram. E aí muitas vezes recordam com lágrimas, como ele diz, o passado e a indiferença ao dever. Porque nós temos essa avaliação. A gente faz o projeto lá, e aí a gente encarna,
recebe os nossos filhos para realizar a nossa programação. Quando chega aqui, a gente diz, não dá tempo, não tenho tempo, a minha agenda não comporta, e nós começamos a entregar os filhos para cá, para lá, para acolá, e não estamos cumprindo o nosso papel de pai e mãe, não estamos educando, não estamos orientando. Daqui a pouco essas criaturas se fragilizam, dentro das necessidades que já trazem, que não foram trabalhadas, e aí nos deparamos com quadros de jovens em total desequilíbrio pela falta da estrutura familiar. E aí, quando voltamos para o mundo espiritual, que nós vamos fazer uma avaliação desse nosso projeto, aí a gente se dá conta de que não fez nada, de maneira nenhuma. Que fomos responsáveis, muitas vezes, até pelo fracasso dos nossos espíritos, dos espíritos que nós trouxemos, que a gente deveria conduzir, que a gente deveria zelar pelo melhoramento deles. Mas Emmanuel disse que aqui na Terra ainda não existem esses institutos, não, que preparam paternidade e maternidade responsável. Não existe mesmo, não. Ainda não. Nem nós, pais, fazemos isso. Nem nós preparamos os nossos filhos para eles serem bons pais, boas mães. A gente não se preocupa com isso. De repente, eles estão aí assumindo uma relação, estão casando, estão sendo pais assim, por acaso. E dá graças a Deus quando tem aqueles que se revelam excelentes pais e mães. Mas a maioria termina fracassando, sim, porque não existe esse amparo aqui na Terra, nem dessas escolas, nem também da própria família. Então, nesses tempos de transição que nós estamos vivendo, nos dizem os espíritos que multidões de espíritos estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e com tarefas específicas em favor do amanhã. Multidões de espíritos estão reencarnando. E o nosso trabalho aqui é justamente prepará-lo para as responsabilidades que eles firmaram na espiritualidade. Os nossos filhos que estão chegando, tenhamos cuidado com eles, prestemos atenção. São espíritos que já trazem uma mentalidade muito forte, um conhecimento muito grande, e são abertos às orientações, aos estudos. Não vamos perder essa oportunidade, vamos auxiliar, porque eles têm tarefas relacionadas ao amanhã. E nesses momentos que nós estamos, nos dizem os espíritos, que os cuidados devem ser estabelecidos mais no lar e na escola. E não é por acaso que nós estamos aqui vivenciando numa pandemia a primeira providência que nós percebemos mais urgente foi a chamada dos pais ao lar. Foi a observação dos filhos. Hoje a gente reclama, a gente não tem costume de nada, a gente reclama da carga, do filho que está estudando, de tantas coisas, porque aquele filho, ele ia para a escola e nós não temos nem noção do que eles estudavam, do que eles faziam. Então, quando eles voltaram nessa situação, ficou muito difícil para a gente acompanhar. Eu não sei nem como é que eu vou ensinar esse menino, se eu nunca vi nem isso na minha vida. Antigamente, a gente lembra que o filho sentava na mesa da cozinha, a mãe preparando o almoço e ensinando o exercício do filho. E cuidando dele. Hoje já não acontece mais isso. Então, o que aconteceu nesses últimos tempos foi justamente isso. Voltou todo mundo para casa. E aí foi aquela loucura, porque a gente não sabe mais como é que convive em família, a gente já não sabe mais o que faz com os filhos, e teve gente que realmente, praticamente, enlouqueceu com tudo isso, né? Então, Santo Agostinho nos diz, principalmente para nós espíritas, que já temos esse conhecimento e esse entendimento, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E aproximar de Deus essa alma é a missão que nos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Nenhum de nós pode dizer que não entende dessas questões, nós espíritas, que já estudamos a doutrina espírita. Nem que não estude, mas nós já ouvimos tanto isso. Esses espíritos não são só corpos, são espíritos que já vêm de longas trajetórias evolutivas, estão em aprendizado, e se nós somos pais, não é por acaso que nós estamos com essa responsabilidade. E eles, se foram entregues a nós, com certeza,
é porque nós temos como dar conta. Então, o Espiritismo, ele nos confere essa ação educativa, que é a meta espiritual. A doutrina espírita, ela não diz para nós que nós não precisamos levar os nossos filhos à escola, não. Que não devemos colocá-los nas melhores escolas para estudar e exigir deles esse aprimoramento. De jeito nenhum. Precisam sim. Precisam se intelectualizar, mas precisam se moralizar também. Então, a meta da doutrina é justamente essa, é o aperfeiçoamento espiritual. Aquilo que Jesus disse ali diante de Maria. Eu vou ficar na minha família, eu vou aprender com a minha família. Eu vou aprender com os meus pais, eu vou ensinar, porque eu acredito que ele ensinou muito mais do que aprender. Então, formar homens bem ajustados à lei de Deus é o nosso compromisso. A gente manda para a escola, a gente paga o melhor colégio, a gente dá tudo que eles precisam nesse sentido, mas a gente procura formar esses homens de bem à lei de Deus, moralizando, exemplificando, e esses processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar, nos diz Kardec, não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Porque a gente está cansado de ver homens instruídos aí provocando verdadeiras aberrações na sociedade. Porque não foram formados homens de bem. E essa tarefa cabe à família, cabe ao lar. Então, a finalidade primeira dessa educação que o Cristo nos exemplificou dentro do lar é justamente recolher esses espíritos, acolhê-los e apresentá-los a Jesus. Apresentar Jesus para eles. Porque nos diz Joana que quando Jesus se adentra no lar, a família se reconstrói e os seus membros descobrem os objetivos da consanguinidade. Então, veja o que acontece. Para encerrar aqui a nossa fala, a gente, falando aqui de algumas coisas que a gente acompanha no dia a dia, que a gente percebe que acontece, os nossos filhos, eles têm do bom e do melhor, do computador, do celular, da televisão, dos bons programas. Ontem à noite, a gente sabe que teve gente que não dormiu de noite para ver o resultado do BBB. E não tem problema nenhum, são permitidos. Qual é o mal que há nisso? Mas meia hora para sentar, para falar do Cristo, para fazer um evangelho em família, chama a família para ver a confusão. Ninguém quer. Não tem hábito para aprender, para se aprimorar, para se melhorar. E é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que insistir. Exemplificar, não é forçar, não é colocar goela abaixo, uma coisa que eles não queiram, mas se a gente tem o hábito, se a gente coloca isso em prática em nossas vidas, esse centro de indução vai mudando. Observando a nossa conduta, as nossas atitudes, eles também vão se modificando, vão se melhorando. Então, quando Jesus escolheu o lar como a melhor escola, nós temos no nosso lar a melhor escola. Precisamos estar atentos sobre os conteúdos, sobre o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, como é que nós estamos acolhendo, o que é que nós estamos direcionando para eles, porque nós seremos chamados, sim, à responsabilidade. Então, reflitamos sobre esse conteúdo, que não é meu, foi um conteúdo que nós buscamos na doutrina espírita, e se Deus quiser, vamos acompanhar aí o mês de maio, as atividades, as palestras, que com certeza trarão muitos esclarecimentos, muitas orientações. Muito obrigada a todos, muita paz. Então, que responsabilidade nossa, né, dos pais. Se a gente para pensar, a gente tem uma carga bem grande, né, a responsabilidade de educar um espírito, de levar ele pelo trilhar um caminho do bem, né, é uma responsabilidade grande. Eu espero que eu tenha, pelo menos assim, engatinhando aí nesse caminho, ter conseguindo passar alguns valores aí para minha filha. E a palestra foi maravilhosa. Mais uma vez, caiu como uma luva para a minha pessoa. E muito obrigada, viu, dona Dora?
E eu queria agradecer também a presença dos internautas que nos acompanham aí pelo Facebook, pelas redes sociais, e que continuem nos acompanhando todas as quartas, as palestras e também ao restante das programações virtuais. E eu queria pedir, mais uma vez, que assim que a dona pudesse fazer a prece de encerramento, né, para a gente fechar a noite. Vamos sim. Vamos agradecer a Deus, que é o que a gente mais tem que fazer, é agradecer a Deus por tantas coisas boas que temos recebido em nossas vidas, apesar do momento que nós estamos vivenciando, de dificuldades, de perdas, de muito sofrimento, mas nós somos agraciados com muitas bênçãos também. Precisamos lembrar disso, porque nunca estivemos sozinhos, que a misericórdia divina sempre se fez presente em nossas vidas, e pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos ajude nessa luta que nós estamos, nessa batalha em que nos encontramos, para que possamos ser fortes, para que possamos preservar a nossa fé, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, que o medo desapareça das nossas vidas, que a gente tenha confiança em Deus e que possamos entender esse processo como algo renovador que o nosso Pai está trabalhando em prol da nossa humanidade. E é claro, conta conosco, nós fazemos parte desse processo. Por isso, alguns estão dando testemunhos agora, outros darão depois, mas com certeza estamos cada um de nós amparados e assistidos pela misericórdia divina, pelo amor de Deus, que nos acolhe a todo instante. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança e sejamos gratos a Deus por todos os momentos das nossas vidas. E agradecidos, Pai amado, por esse momento, por mais essa oportunidade de trabalho, por mais esse canal que se abriu em meio às dificuldades, propiciando a continuidade do nosso trabalho, nós encerramos a nossa atividade de hoje, dando graças a Deus, desejando a todos uma boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. A Silvia colocou aqui a educação básica dos bons hábitos e sentimentos elevados começa em casa, no lar. Escola é extensão de casa, que agrega os conhecimentos gerais. Ótimos esclarecimentos. Muito boa a contribuição, Silvia. Vou colocar aqui a nossa programação para finalizarmos o nosso momento.